E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Estamos de volta aí, né? Demoramos a gravar vídeos de novo aí, só que eu vou pedir vocês aí uma paciência, pessoal, porque eu estava gravando vídeos para o nosso curso de história específico, para alguns alunos que pediram alguns vídeos. Então hoje retornamos aí a nossas videoaulas. Essa daqui será especificamente gravada para ser colocada no YouTube. Estamos aí no sábado, dia 16 de agosto de 2014. Amanhã é aniversário do meu pai e ele está viajando e parabéns para ele se ele estiver vendo esse vídeo amanhã. Mas com certeza não vai estar, mas tudo bem. E são 10 horas e 10 minutos da manhã. Acordamos cedo hoje para começar a gravar vídeos. Então, pessoal, hoje nós iremos abordar um tema. Estou colocando uma água aqui, aceita a água aí. Depois vai falar assim, nossa, o cara negou a água, vai morrer de sede. Não, por favor, não jogue praga em mim, porque eu não vou morrer de sede porque eu estou oferecendo. Vou beber um golinho. E voltamos aí com o nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. E hoje nós iremos abordar um tema, como vocês podem ver aqui do lado aqui, unificação europeia, estados nacionais, a formação desses estados nacionais. Nos últimos vídeos falamos sobre o absolutismo, falamos sobre o mercantilismo e falamos sobre os teóricos. Toda aquela explicação eu tive que passar para vocês primeiramente, para vocês terem uma base mais ou menos de como foi formados esses novos estados nacionais. E vocês já sabem como isso aconteceu. Então, vamos continuar aí com o nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. E pré-militar também. Tá aí o e-mail, historiacom1@outlook.com. Se você quiser mandar seu e-mail, pode ir lá. Acessar a nossa página no Facebook, na rede social. Isto Sá. Eu postei algumas fotos lá, pessoal. Depois, você que é parceiro aí do nosso curso aí, nosso amigo íntimo aí do nosso Facebook, pode estar lá vendo as fotos lá. Foi uma amostra que eu fiz lá na minha faculdade, na Universo. E lá eu tive levando alguns objetos que eu tenho aqui em casa, objetos antigos do nosso acervo aqui, nosso museuzinho. Então eu estou catalogando esses objetos e levei lá para mostrar para o pessoal lá um compartilhamento de conhecimento, porque muita gente não conhece vários objetos de antigamente, como ferro de passar roupa e tudo mais. Se vocês quiserem ver lá esses objetos, tem algumas fotos lá que eu postei lá no nosso Facebook dos objetos que eu tirei a foto e também desse encontro lá que eu tive mostrando o pessoal lá. Beleza, pessoal? E o celular para mensagem aí, 3291650267. Então vamos deixar de lenga-lenga, porque hoje nós temos muita coisa para falar. Hoje, dia 16, iremos gravar vários vídeos hoje, pode ter certeza. Para a gente colocar esse vídeo na segunda-feira para vocês. Hoje nós iremos falar, como vocês podem ver aqui do lado também, unificação europeia, a formação dos estados nacionais, parte 1. Hoje nós iremos abordar Portugal. Olha, pessoal, nós vamos falar dos principais estados nacionais que se formaram: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Tranquilo, pessoal? Se vocês quiserem saber mais de algum outro, você pode mandar o seu e-mail. Aqui nós temos outros. Depois de Portugal, nós iremos abordar dentro dele a chamada Revolução de Aves. Ela é uma parte na história muito importante, porque ela vai fazer com que Portugal se lance na expansão marítima, que nós vamos explicar nas nossas próximas aulas. Hoje, especificamente nessa aula, iremos abordar Portugal, nossos conterrâneos, né, pessoal? Então vamos lá. O que nós iremos falar aqui de Portugal? A expansão islâmica pelos Omíadas. Os Omíadas é um povo, tranquilo, que foi influenciado muito para a cultura greco-romana, ou seja, a cultura clássica, apesar de ser islamizada, ter a religião islâmica. A expansão islâmica, pessoal,
Eu tô quase esquecendo também, pessoal. Eu falei com vocês que eu ia gravar uma parte sobre a Arábia, né? A parte dos muçulmanos, da religião islâmica. Calma, pessoal, eu vou gravar, tá? Porque é muitos vídeos para eu gravar e tem hora que eu esqueço. Desculpa, mas vai estar disponibilizado para vocês logo, logo. O que eu quero falar para vocês da expansão islâmica? A expansão islâmica eu quero comentar mais profundamente quando eu estiver falando dessa parte num vídeo específico para isso. Mas o que nós temos que falar aqui da expansão islâmica, pessoal, que ela vai se dar para a Pérsia, de lá ela vai passar para o norte da África e vai atravessar ali, chegando até a Península Ibérica. O que nós temos que observar aqui, pessoal, é que essa expansão islâmica ela vai ter uma política que vocês podem chamar aqui, uma política de tolerância religiosa. Ou seja, se você quer continuar com a sua religião, é só você pagar. Então você paga para manter a sua religião. Essa expansão islâmica, pessoal, ela vai chegar até uma parte e dali não vai passar, que vai ser a chamada dos Montes Pirineus. Esses Montes Pirineus, depois dos Montes Pirineus, ela vai escapar dessa expansão islâmica. E dali, dessa saída dessa expansão islâmica, vai se formar o reino da Astúrias. E ali, daí em diante, esses reinos cristãos vão ser formados vários outros reinos, entendeu? E daí em diante vão travar as lutas entre cristãos e muçulmanos. Não é aqui ainda as famosas cruzadas. Esse fenômeno será chamado de reconquista. Isso nós vamos observar profundamente. O que será a reconquista, pessoal? Será a retomada, a busca para ter de volta as terras conquistadas pelos muçulmanos. Isso é o movimento reconquista. Será chamado de essa guerra, né? Esse movimento será chamado de reconquista. Enquanto você vê lá na sua prova lá, reconquista, é você só lembrar, reconquista é reconquistar o quê? Terras perdidas, ou seja, as terras que foram tomadas pelos muçulmanos. Então, será uma luta travada entre cristãos e muçulmanos. Daí em diante, pessoal, através dessas guerras, a partir desse reino da Astúrias que vai se formar para lutar contra esses muçulmanos, vai ser formados novos outros reinos, como Castela, Aragão, Leão, Granada e entre outros que nós vamos falar mais na frente. Mais especificamente, nós temos que observar dois reinos muito fortes nessa época, o chamado Reino de Leão e Castela. Reino de Leão e Castela, pessoal, ele vai ser governado por um rei chamado Dom Afonso I. Então, em 1086, Dom Afonso I, rei de Castela e Leão, ele vai ser o governante desses dois reinos e nessa guerra de reconquista das terras muçulmanas vai ser auxiliado por cavaleiros de diferentes reinos. Por quê, pessoal? As melhores terras que havia na Península Ibérica foram tomadas pelos muçulmanos. E as piores terras ficaram com quem? Ficaram com os cristãos. E eles, claro, vão querer tomar essas novas terras, esse novo território. Esse novo território não, né? Esse antigo território que era deles de pertence. Então, esse rei, Dom Afonso VI, que era o rei de Leão e Castela na época, ele vai ser auxiliado por vários outros cavaleiros de diferentes reinos. Para quê? Para ajudá-lo nessa guerra de reconquista. E se vai se destacar neles, dentre esses cavaleiros, um cara bonito, forte, talentoso, corajoso, chamado de Dom Henrique de Borgonha. Esse Dom Henrique de Borgonha, ele vai se destacar nessa guerra e ele vai ser um dos caras privilegiados pelo rei Dom Afonso VI. Por quê? Para a sua recompensa da sua bravura,
da sua coragem nas guerras, das batalhas contra os muçulmanos, a recompensa dele será um condado chamado de Condado de Portucalense. É a partir desse Condado de Portucalense, pessoal, que nós vamos ver mais na frente, que vai se formar o famoso chamado Portugal. Tranquilo, pessoal, Portugal. Olha só aí, olha nós em Portugal. Vamos lá. Então, Dom Henrique de Borgonha, como recompensa da sua bravura, vai ganhar do rei de Castelo e Leão, Dom Afonso VI, o condado de Portucalense. E a mão de sua filha, que é Teresa. Tranquilo, pessoal? Beleza. E com essa aliança, com esse presente que Dom Afonso VI deu a Henrique de Borgonha, mais ainda na mão de sua filha Teresa, ele vai pedir uma coisa em troca. E o que seria essa coisa em troca? Seria o quê? A filiação, ou seja, serviços prestados ao rei. Tranquilo? Quando o rei precisasse, ele estaria lá para ajudar o rei. E tudo isso foi aceito, tudo bem. Tranquilo. Só que vai chegar uma parte, pessoal, que a morte vai chegar uma parte que Dom Henrique de Borgonha vai para a cidade dos Pés Juntos. Ou seja, Dom Henrique de Borgonha vai para a cidade dos Pés Juntos. Vai morrer. Vai morrer. E quando ele morre, o condado de Portucalense fica na mão de quem? Na mão de Teresa. E Teresa, como filha do rei, ela vai ficar do mesmo jeito subordinada ao rei de Leão e Castela. Mas isso, como nós já vimos, Dom Henrique de Borgonha e Dona Teresa, quando casados, viviam felizes, muito felizes na sua vida lá, na sua casinha, no seu ranchinho, no seu castelo. Eles eram subordinados ao rei de Leão e Castela. Com a morte de Dom Henrique, Dona Teresa, que vai pegar na frente do condado, ela vai continuar subordinada ao rei de Leão e Castela. Só que o filho deles, o filho de quem? Dom Henrique de Borgonha e Dona Teresa, chamada Afonso Henrique, ele não vai agradar disso, não. Ele não vai gostar nada disso, de sua mãe ser subordinada ao rei. E o próprio Afonso Henrique, ele vai levantar armas contra sua própria mãezinha. E vai vencê-la na chamada Batalha de Mamed, em 1128. E aos 17 anos, ele vai subir ao poder. E vai continuar as suas lutas contra os muçulmanos e tudo mais. E na Batalha de Ourique, em 1139, ele vai declarar a independência de Portugal. Então, pessoal, em 1139, está nascendo o novo Estado Nacional, Portugal. Tranquilo, pessoal? Com a sua primeira dinastia, chamada Dinastia de Borgonha. O nome dele, de Afonso Henrique, pessoal, vai passar para Afonso I, ou também chamado O Conquistador. Tranquilo? E também, em 1143, vai ser assinado um tratado chamado Tratado de Zamora. Que seria esse tratado, se cair na sua prova? É o reconhecimento do rei de Castela e Leão da independência de Portugal. Tranquilo, pessoal? Esse tratado foi o quê? O reconhecimento da independência de Portugal. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos continuar a nossa aulinha. Então nós passamos tudo isso aí. Nós vamos passar agora para a Revolução de Aves. Olha só, pessoal. O que nós vamos observar aqui? A Revolução de Aves, ela vai ser uma troca de dinastia, de famílias. Vai passar da Borgonha para a dinastia de Aves. Mas como isso vai ocorrer? O último rei de Borgonha, da família de Borgonha, será Dom Fernando, ou também chamado de Famoso, o Belo, por causa desse apelido dele, porque ele era muito bonito, que era tudo isso, ele era um porte físico muito atlético e tudo mais. Era o garanhão da madrugada na época de Portugal. Dom Fernando, ele era casado com uma mulher chamada Dona Leonor, também chamada de a Ruiva. Só que o que vai acontecer? Esse casamento
não vai deixar herdeiros. Por quê? Dom Fernando vai também para a cidade dos Pés Juntos. E esse casamento não deixa herdeiros. O único herdeiro que desse casamento de Fernando e Dona Leonor, Dom Fernando aí, pessoal, foi o 9º rei de Portugal. Não vai deixar herdeiros, mas herdeiros homens. Por quê? Eles tiveram sim uma filha chamada Dona Beatriz. Essa Dona Beatriz, filha de Fernando e Dona Leonor, ela se casou com Dom João I, rei de Castela. Calma, pessoal. Vocês vão entender agora o que irá acontecer. A dinastia Borgonha, ela não aceita como sucessão do trono mulher. Ou seja, nós vamos ter uma crise do trono. O que vai acontecer? Dona Beatriz, ela vai se casar com o rei de Castela, Dom João I. Só que vai surgir em Portugal um sentimento nacionalista. Ou seja, eles não querem que um estrangeiro tome poder de Portugal. Então vai surgir várias revoltas, tranquilo, em Portugal, contra Dom João I de Castela. E, como a história é uma coisa linda, sempre tem uma luz no final do túnel. E essa luz no final do túnel, quem que é? Dom João I da Casa de Aves de Portugal. Tranquilo? Nossa, gente, que tanto de Dom João, eles eram muito criativos para dar nome às pessoas. Eu também concordo também. Então, o que vai acontecer? Dom João I, da dinastia da Casa de Aves de Portugal, ele era um filho bastardo do pai de Fernando. O pai de Fernando teve um caso lá com uma galega chamada... Se eu não me engano, gente... Oh, meu Deus do céu, agora esqueci agora. Calma aí que eu vou lembrar. Calma aí que eu tô lembrando. Vamos continuar aqui, depois eu lembro. O pai de Fernando, ele vai ter um caso com a galega que ele vai ter um filho chamado Dom João. Tranquilo? E o que nós vamos observar aqui? O nome da mulher é Teresa Lourenço. Agora eu lembrei. Teresa Lourenço. O que nós vamos observar aqui, pessoal? Como eu já falei para vocês, a dinastia Borgonha não aceita mulher suceder o trono. E menos ainda, filho bastardo. E como que vai acontecer? O pessoal, a população de Portugal, não quer que Dom João I de Castela fique no trono. Eles vão levar quem ao trono? Dom João I de Portugal, ou seja, da Casa de Aves. Vai haver uma luta entre os Joões, né? Os Joões. E essa luta levará à derrota de Dom João de Castela na Batalha de Aljubarrota, em 1385, e daí Dom João I de Portugal vai subir ao poder com o título de Dom João I. E começa daí, pessoal, a chamada dinastia de Aves. Retomando tudo isso, o que aconteceu literalmente? A população, ela não queria que Dom João de Castela ficasse no poder. Então, eles se puseram em cima, apostaram a sua ficha toda em Dom João de Portugal, da dinastia de Aves, para subir ao poder. Só que ele era bastardo do pai de Fernando. E isso não sucede trono. Vai haver uma batalha e Dom João de Castela vai perder e vai subir ao poder Dom João de Portugal, da Casa de Aves. Ou seja, a dinastia de Aves. E nós vamos observar, isso será a Revolução de Aves. Tranquilo, pessoal? Ele será chamado de o Messias de Lisboa. Por quê? Ganha espaço. Olha só, pessoal. Toda a parte da formação de Portugal está acontecendo lá para a parte do norte.
E Lisboa ainda não tinha entrado ainda no cenário de Portugal, na importância de Portugal. E a partir da dinastia de Aves é que Lisboa vai começar a se destacar. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos continuar aí para nosso próximo slide. Nós temos aí 20 minutos. Depois dessa revolução de Aves, pessoal, a burguesia ela vai apoiar quem? Dom João primeiro, claro. E vai haver uma centralização do poder. Então, como vocês viram aqui, como eu já falei para vocês, a burguesia vai apoiar o rei e com isso uma centralização. Como eu já falei, tudo mais que eu já falei quando a gente estava falando de absolutismo. E Portugal, pessoal, vai se fazer o primeiro país a se constituir num estado absolutismo e mercantilista. Tudo aquilo que nós falamos lá atrás sobre absolutismo e mercantilismo, Portugal vai ser um dos primeiros países a se constituir num estado absolutismo e mercantilista. E será após essa Revolução de Aves também, pessoal, que vai dar um novo boom na história da humanidade. Ou seja, será a partir da dinastia de Aves, os pioneiros da expansão marítima, que vão se lançar ao mar para descobrir novas terras. A melhor rota para chegar às Índias. Vão bater aonde? Na América. Tranquilo, pessoal? Então, o que nós temos que observar aqui é que vai haver uma grande renovação a partir dessa Revolução de Aves. Por quê? A chamada expansão marítima que nós vamos observar na nossa próxima aula. O que tinha para falar de Portugal, pessoal? Nós falamos aqui da formação de Portugal. As próximas aulas que nós iremos falar sobre expansão marítima, colonização, nós vamos falar mais um pouquinho sobre Portugal. Ainda mais quando nós estiver falando da história do Brasil. Aí que nós vamos adentrar muito mais dentro de Portugal. Tranquilo, pessoal? Então, o que nós tínhamos que falar sobre Portugal, dessa formação do Estado Nacional de Portugal, foi falado aí. E o que pode cair na sua prova está aí. Tem muita coisa aí também que é muito difícil cair na sua prova, só que eu tinha que explicar essas coisas para você entender o contexto geral do que aconteceu. Como que eu posso explicar para vocês Revolução de Aves sem primeiro falar para vocês quem estava antes, qual que era a dinastia anterior, que era a dinastia de Borgonha, por que houve essa Revolução de Aves, o que aconteceu para acontecer, nossa, que bonito, hein? O que aconteceu para acontecer, foi chique, o que aconteceu para gerar esse todo o processo para o começo da expansão marítima. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E se não entendeu, mande dúvida aí para historiacom1@outlook.com. E quero agradecer a todo mundo aí pelos e-mails que eu estou recebendo, dos elogios das nossas aulas. E muito obrigado, tá, pessoal? Não é à toa que nossos vídeos estão sendo elogiados por várias pessoas. Entre professores de universidades e tudo mais. Obrigado a todos aí. Espero vocês aí na nossa próxima aula, porque iremos continuar aí falando mais um pouquinho. Vamos ter mais uma caminhada longa falando sobre unificação europeia, ou seja, a formação dos estados nacionais. O próximo que nós iremos falar será da Espanha, os espanhóis. Nossa, que vexame na Copa do Mundo. Vamos lá, pessoal, na nossa próxima aula. Espero vocês e compartilhem nosso curso de História completo para concursos e vestibulares e pré-militar. Alô!